O que acontece quando teimamos em ver Deus no poder dos Estados das nações e não nos seres humanos e nos povos mais fragilizados? Olá, estamos na segunda parte do programa A Nossa Atualidade à Luz da Fé e da Teologia de Jesus, programa 78, é a segunda parte. E é com esta pergunta que esta segunda parte abre. O que acontece quando teimamos em ver Deus no poder dos Estados das nações e não nos seres humanos e nos povos mais fragilizados? E quando falamos de Deus, é sempre Deus que nunca ninguém viu. Por isso é que se põe a questão. Porque se o víssemos não havia hipótese, não havia dúvidas. Mas como é um Deus que ninguém vê, nós teimamos. Porque é que nós teimamos? Desde o início da humanidade, em ver Deus no poder dos Estados, das nações, e não nos seres humanos e nos povos mais fragilizados. Isto é uma opção. Mas enquanto não acertarmos nesta opção, nós somos os mais infelizes dos seres vivos. Porque está tudo nas nossas mãos. Até o planeta Terra hoje está nas nossas mãos, está-nos entregue. Somos os únicos seres vivos com consciência. E, portanto, temos uma responsabilidade política e histórica tremenda. Os únicos seres humanos com consciência. E, portanto, com capacidade para conduzir as nossas vidas e conduzir os nossos destinos e conduzir os destinos da própria terra que habitamos, que é a nossa casa comum. Somos terra consciência e isso faz toda a diferença substancial em relação a todos os outros seres. E enquanto não pomos isto como em primeiríssimo lugar, não no sentido de privilégio, mas no sentido de cuidar, do serviço, nós não estamos à altura desta nossa condição. E é por isso que vem esta pergunta. O que acontece quando teimamos em ver Deus que nunca ninguém viu no poder dos Estados, em vez de nos seres humanos e nos povos mais fragilizados, porque estamos mais atentos e obedientes aos poderes dos Estados, dos institucionais todos, e não uns aos outros. Porque estamos mais religados a eles, e não uns aos outros. Como é? Desde o início da humanidade que assim é. Em vez de nos religarmos uns aos outros, corremos nas nossas fragilidades, e até no início ainda mais frágeis os nossos antepassados se sentiam. Em vez de nos corrermos a religar-nos uns aos outros, corremos a religar-nos a um projetado, começamos por aí, por um disparate desses. Corremos a religar-nos a um projetado ser todo-poderoso que a gente imaginou que devia existir muito acima de nós e longe de nós, e todo-poderoso, é evidente, para fazer isto tudo. Fora e acima de nós. Corremos a religar-nos a esse ser projetado por nós, nas nossas fragilidades, fora e acima de nós, e concebemos-lo imaginámos-lo como todo-poderoso, e corremos, estamos religados desde então. Andamos todos às avessas desde então. E que se faz representar esse Deus, essa realidade toda poderosa, fora e acima de nós, que a gente projetou, e que projeta e alimenta, depois torna-se visível historicamente em quem? Nos chefes, nas elites do poder, nos chefes dos agentes do poder, em cada geração. Nunca se torna presente nos seres humanos
e povos vítimas dos agentes do poder. Ora, nós próprios somos inimigos de nós, porque se projetamos um poder fora de nós e acima de nós e nos religamos a ele e projetado por nós, portanto, é uma criação nossa, contra nós, e pensamos que assim estamos seguros. E depois, como esse que não se vê, mas projetado por nós, aparecem depois os chicos espertos a dizer que são eles, esses representantes desse ser projetado, todo-poderoso, fora e acima de nós, que são eles os representantes desse ser que não se vê, e exigem-nos toda a obediência e tudo que já se viu na primeira parte deste programa, então nós depois somos vítimas de nós próprios. Porque só nos seres humanos mais fragilizados, que são as vítimas dos agentes dos poderes, é que podemos e deveremos ver Deus que nunca ninguém vê. Portanto, o que acontece quando teimamos em ver Deus que ninguém vê, no poder dos Estados das nações e não nos seres humanos e nos povos mais fragilizados. E depois vemos nos agentes dos poderes os nossos maiores benfeitores. Parece que sem eles era o caos. Seria o caos, era o fim, era um desastre. É uma calamidade total. E não vemos que assim é que é o desastre, que é a calamidade total. Que é o caos. Há caos maior do que este nosso tipo de mundo neste século XXI. Há lá caos maior. Um caos pode estar muito reprimido militarmente. Mas é um caos. Tirem a polícia da rua, tirem os chefes, tirem os militares armados, destruam as armas todas. E vejam o que acontece. Nós só não estamos, aparentemente, no caos porque a repressão é terrível. É terrível. Mansinha, disfarçada, com boas falas, com bons discursos, com boas encenações, sim. Mas nós estamos... É o caos completo. E temos medo do caos quando estamos nele, mergulhados até aos ossos nele. E não damos conta. E então olhamos para esses que são os nossos carrascos como os nossos maiores benfeitores, sem os quais a vida era impossível e não sei o quê. Parece que lhes devemos tudo. Na realidade, deixa-me dizer-vos com todas as palavras que o português tem. Na realidade, esses são os nossos maiores malfeitores. Temos que mudar a linguagem. Aqueles que chamamos benfeitores são os nossos maiores malfeitores. Os malfeitores institucionais. Que acham que têm legitimidade, mas não têm. Podem ter legalidade, mas uma legalidade que eles próprios criam. E aprovam e impõem. Não for mais nada pela força das armas. Legitimidade não. Porque a legitimidade vem do ser, vem da própria natureza. Vem de dentro. A legalidade vem de uma lei que é estranha, que é exterior a nós e que já é constituída e é formada, é publicada e aprovada e imposta precisamente por esses institucionais. A nossa atualidade também neste aspecto é extremamente reveladora. Só que com Jesus histórico nós podemos ver com o sopro de Jesus histórico, podemos ver que este é o grande desvio da humanidade desde o início que ela existe. E que tem de ser um desvio que tem que ser revertido quanto antes. Este terceiro milénio é a nossa oportunidade de reverter este desvio do início da humanidade.
que foi a correr, a religar-se a um ser projetado fora e acima, e que depois se faz representar nesses agentes do poder. E agora temos que nos religar uns aos outros e mandar ao diabo, mandar à fava o poder, os representantes do poder, metê-los a eles na ordem. O meu livro 50, que vocês já têm ouvido falar, o meu livro 50, Jesus, segundo os 4 evangelhos, em 5 volumes. Logo no segundo volume, no segundo livro, que eu apresento aqui como o Evangelho de João, diz que a Deus nunca ninguém o viu. Mas é verdade. Mas também é o único livro no mundo que se atreve a dizer a Deus nunca ninguém o viu. O Evangelho de João, atribuído a João, da comunidade que se disfarça, que se esconde atrás de um nome, de um pseudónimo chamado João. E diz logo no capítulo 1 que a Deus nunca ninguém o viu. E depois diz outra coisa, e no versículo 14, diz logo uma coisa interessante, que ele se torna visível na fragilidade máxima, que em grego, em que este evangelho está escrito originalmente, se diz sarxe, grego. Em grego, sarxe quer dizer fragilidade. O que há de fragilidade máxima? E que as traduções, por conveniência feitas pelos institucionais do poder, traduziram por carne. Fez carne. Não! Fez fragilidade humana. Dentro da história, ao entrar na história, faz-se fragilidade humana. Ao dar-se a conhecer dentro da história, é como fragilidade humana, não como agente de poder. Ora, é exatamente o oposto do Cristo, do cristianismo, que é filho de David, do poder de David, da dinastia de David e de todos os filhos do poder em todo o mundo, chamem-se eles David ou o que forem. Está aqui tudo. Está aqui tudo. E por isso, a Deus nunca ninguém o viu. De Deus não sabemos nada. De Deus não sabemos nada, nunca ouvimos. Não sabemos nada. Todos os que falam em nome dele são aldrabões. Estão a inventar, estão a dizer o que lhes convém a eles para se manterem acima dos povos, nos seus patamares, nos seus tronos, nos seus privilégios, nas suas mordomias. Dos seres humanos hoje, no século XXI, temos a obrigação de saber tudo. Porque as ciências estão aí super desenvolvidas e cada vez mais, e ainda bem, mas é para nos dar a conhecer bem os seres humanos, para sabermos quem somos, a nossa tremenda responsabilidade na história. E então só religados uns aos outros, como fragilidades, nós podemos ter futuro, ter amanhã. Vá lá, aceitemos esta palavra e, em vez de vermos Deus nos poderes dos Estados das Nações, vejamos Deus nos seres humanos como nós e nos povos mais fragilizados. Sim, é por aqui o caminho. E Jesus é o caminho, Jesus histórico, que dá a conhecer bem, que este meu livro 50 dá-nos a conhecer de uma forma invulgar, também difícil de entender, de ler, porque é um livro de muito estudo, que tem muita investigação por trás. Façam isso, mergulhem nele, mergulhemos nele e acordemos, sejamos século XXI. O meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.